és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Oh, aleluia. Nós te desejamos, Senhor. Te queremos, Deus. Estou de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui. Teu amor estás aqui no trono de louvor. Tua presença me curou. Fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Oh, nós te queremos, Senhor. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Declare isso aí onde você está, querido. Que os céus fechados se abram. Que os céus fechados se abram. Oh! Que o teu reino venha. Que o teu reino de justiça. Que o teu reino de amor venha sobre nós. Que os céus fechados se abram. Teu reino. Nossa fé e esperança estão
fechados se abram. Que os céus fechados se abram. Teu reino, que o teu reino venha. 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 Que o teu reino venha sobre nós. Venha sobre nós. Venha sobre nós. E que se abram os céus. O teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus. O teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus. O teu reino, o teu reino, o teu Que o teu reino venha sobre a nossa cidade. Que o teu reino venha sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja. Venha sobre nós. Venha sobre nós. Venha sobre nós. Sobre nós. Que o teu reino venha. Oh, nós te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Não há outro além de ti. Jesus, tu és a nossa rocha. Tu és a nossa rocha. Exalte o nome do Senhor aí onde você está, querido. Levante suas mãos aos céus e declare que o reino do Senhor venha sobre este lugar. Levante as suas mãos como profeta do Senhor e declare que o reino de Deus venha sobre Cubatão. Que o reino de Deus venha sobre essa cidade. Nós te exaltamos, Senhor. Toma o teu lugar, toma o teu lugar. Oh, que se abram os céus, que o teu reino vem. A nossa fé está totalmente posta em ti, posta em ti. Colocamos a nossa fé em ti, a nossa fé em ti. Oh, mova-se em nós. Obrigada, Jesus. Obrigada. Mateus 2, 6 diz assim: Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, meu povo. Pois de ti virá o líder que conduzirá Israel, o meu povo. E no culto de estudo, de ensino, numa terça-feira, o pastor ministrando desse texto, Deus ministrou no coração da minha mãe. Essa é a promessa da tua família. E eu quero, querido, registrar isso no seu coração. Você sabia que a sua casa tem uma promessa dentro da palavra de Deus? Dentro da palavra de Deus existe uma promessa para o seu lar.
Naquele dia, minha mãe não tinha nenhum filho pastor, minha mãe não tinha nenhum filho aspirante a pastor. Naquele dia, minha mãe tinha alguns filhos que davam bastante trabalho. Mas naquele dia, num culto simples, ela entendeu que a família dela precisava e estava dentro dessa promessa. E como é importante nós termos promessa na nossa vida. Sabe por quê? Eu tenho visto um tempo onde muitos pais têm passado situações muito difíceis com seus filhos adolescentes. E, na verdade, eu nunca me lembro de minha mãe ter me falado que eu era uma aborrecente. Na verdade, a minha mãe teve muito trabalho comigo. Mas eu nunca me lembro de ela ter me falado isso. Eu sempre me lembro de ela ter me falado que eu tinha muita promessa na minha vida. Então, querido, o seu lar tem uma promessa. Por isso que eu quero dizer que eu encaro a maternidade como um chamado. Você que é mãe, Deus te chamou para mentorear algo, para construir algo. Deus chamou você, pai e mãe, você que não é pai, não é mãe, você que é jovem, mas vai casar, você que acabou de casar, nós nos unimos para construir algo. Eu vi uma coisa uma vez no YouTube, eu achei fantástico, uma mulher falando sobre os pedreiros das grandes catedrais. Ninguém conhece o nome dos pedreiros que trabalhavam naquelas catedrais, porque aquelas catedrais, elas demoraram, no mínimo, 100 anos para serem construídas, de tanto detalhe que tinha que ser esculpido nas pedras. Então, os pedreiros, muitos morreram e outros vinham, muitos morreram e outros vinham, até que a obra se acabasse. Se você perguntar o nome de um dos pedreiros, ninguém vai saber, mas todo mundo olha para a catedral. Assim a nossa família. Assim a nossa família. É uma grande catedral. E eu brinco porque uma vez uma irmã chegou para mim e falou assim: ai, pastor, você é tão novinha. Nossa. Ai, como eu queria que minha filha fosse como você. Escuta essa, irmã. Como eu queria que minha filha... Eu pensando comigo, meu Deus, que essa irmã está falando. Como eu queria. Como é que eu faço, pastor? Eu falei, faz assim, conversa com a minha mãe. Você quer, irmão? Porque aqui você só está vendo o resultado. Estão entendendo, amém? Aqui existe um resultado. Ninguém que está me olhando aqui sabe os bastidores da minha cortina, não é verdade? Sempre tem um bastidor. Sempre tem uma guerreira. Sempre tem uma intercessora que acreditou na promessa. Que acreditou num versículo, que prestou atenção. Então você está aqui nessa noite, preste atenção, querido, para a promessa que Deus vai liberar na sua vida, amém? Me mandaram um vídeo, eu não sei quantos aqui chegaram a assistir, era um homem de terno, negro, assim, falando, como se fosse o julgamento, não sei quantos assistiram aqui no WhatsApp final, ele chamava alguns homens, fulano de tal, você, tal, trabalhava em tal, eu te coloquei nesse lugar, para você falar do meu amor para aquelas pessoas da sua empresa. E a pessoa de cabeça baixa sendo julgada, e ele falava assim, você falhou. Você falhou com o chamado que eu pus na sua mão. E aquela pessoa chorava, ele falou, você falhou. E ele chamava fulano de tal, outro fulano. Eu te dei um chamado eclesiástico. Você pegou o meu nome, você pegou a minha palavra para fazer outras coisas. Você mudou o seu foco. Você não cumpriu aquilo que eu coloquei na sua mão, pastor. E aquele pastor frustrado, ele falou e passou. E daqui a pouco ele chamou uma missionária. Irmã fulana de tal missionária. E aquela mulher veio de cabeça baixa, já pedindo perdão. Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu sou uma missionária e eu não consegui cumprir a tua obra. Eu não consegui ir às nações, eu não consegui fazer muitos evangelismos, eu sou uma missionária, o Senhor me perdoa, eu quero te pedir perdão porque eu não consegui cumprir o que o Senhor me chamou. Ele falou, não, peraí. Ele olhou um livro, a irmã fulano, a senhora tem 3 filhos? Sim, eu tenho 3 filhos. Não, a senhora fez exatamente o que eu pedi. A senhora criou 3 filhos para a honra e glória do meu nome. E esses seus filhos alcançaram muitas almas diante de Deus. Vocês estão entendendo, querido? Eu tenho a maternidade como um chamado, porque existe uma mentoria. Em Provérbios 13, eu queria que você abrisse comigo e deixasse aberto ali. Provérbios 13, 20.
Provérbios 13, 20 diz assim, a primeira parte. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio. É isso aqui que eu quero deixar para vocês, preste muita atenção. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais. Pais e mães, vem comigo. Eu tenho 3 pérolas de Deus. Cada filha é uma promessa na minha vida. O William, quando eu fiquei grávida do William, foi tudo muito conturbado, bem difícil. Eu passei uma internação, eu quase tive uma depressão pós-parto. O William chorava dia e noite, eu fiquei muito doente. Eu engordei 22 quilos do William, emagreci 18 quilos em 1 mês e meio. A minha anemia foi lá embaixo, eu ficava doente, não conseguia me recuperar. E com tudo que eu passei, foi muito difícil. Eu tenho amigas que passaram também algum sufoco e falavam, meu Deus, eu não quero mais filho. E eu acho que tudo que eu passei fortaleceu a minha mente para falar assim, se eu passei o que eu passei agora o que eu passar não vai chegar perto disso. Agora vamos que vamos, Felipe. E o William foi uma bênção na minha vida. E Deus ministrou a promessa do William para mim no meu coração ali, no livro de Lucas. E então eu engravidei da Nicole e foi outra promessa na minha vida. E quando eu estava de 7 meses da Nicole, aquele barriga, eu já contei aqui na igreja, me baixou uma preocupação, uma aflição, uma angústia de pensar assim, meu Deus, e se eu passar o que eu passei com o William, agora com outro dentro de casa? Meu Deus, e chora. E estava dentro de um culto. E naquele culto estava cantando aquela música, né? Deus está preparando um novo povo, Deus está separando os seus profetas. Um novo dia amanheceu, uma nova história se cumpriu. Estava cantando e eu ali no culto, mas fora dali. E eu com a mão na barriga. E Deus falou comigo, Ele falou assim, Renata, eu estou levantando profetas. E o seu ventre é a sala de espera de um dos meus profetas. Querido, aquilo, olha, tirou o meu medo, aquele meu pavor. E foi tranquilo. A Nicole nasceu e foi uma bênção, e Deus me deu a promessa dela ali em Isaías. E então falei para Felipe, eu quero o terceiro. É louca, mulher. Me dá esse filho. Então, engravidei da Manu. Porque o médico disse assim, se você tiver uma outra gravidez, você vai passar na cama. Eu tive varizes em volta do útero depois de um pós-parto da Nicole, síndrome da congestão pélvica que chama. E ele falou assim, olha, não dá. Você tem problema de circulação e se você tiver uma outra gestação, essas varizes vão inchar e elas podem estourar por dentro de você. E eu falei para o Felipe, eu quero o terceiro. E amado, eu nunca tive uma gravidez tão tranquila como a minha última gravidez da Manuele. Eu falo para meu marido que se eu tivesse tido a Manuele primeiro, tão boazinha que é, eu estava no 5º já, 6º filho. Tô brincando, amor. E eu tive minha terceira pérola. Amados filhos, meus filhos são minha alegria. Tem gente que olha e fala, meu Deus, como consegue? A gente consegue, querido. Sabe por quê? Mãe tira força da onde não tem, mãe tira oxigênio, mãe faz e tu vira a noite, tu vira dia, tu vira semana, tu vira mas é mãe sua camisa, dá conta, faz almoço e vai, leva para a escola e vem, vai para a igreja, vem, daí tu prega, daí tu volta e faz a lição, mas é mãe, porque mãe, querido, mãe não tem jeito. Creio que tem 2 dores muito difíceis de se passar, o Guilherme estava testemunhando aqui, é de perder uma mãe ou de se enterrar um filho. Porque perder uma mãe ou se enterrar um filho são 2 dores que são muito difíceis de passar. Porque mãe, querido, a mãe marca a nossa vida. Então, essa correria toda, ela me traz o cansaço, mas me traz muita alegria, porque foi o que Deus colocou na minha mão para dar certo. E quando em Provérbios 13, 20 diz assim, que aquele que anda com o sábio será cada vez mais sábio. Eu quero trazer uma responsabilidade pequena, mas jogar ela em cima de você, pai e mãe. Quem é que passa a maior parte de tempo com o seu filho? Quem? Você. Não, fala eu. Não fala assim, uma mãe, não fala eu. Quem passa a maior parte do tempo com o seu filho? Eu. Sou eu. E nós estamos numa geração, querido, que nós vemos muitos livros sobre família, sobre criação de filho, sobre tudo que existe. Mas é muito engraçado porque parece que nenhum método começa a dar certo.
As crianças parecem estar cada vez mais hiperativas. Os adolescentes parecem cada vez estar dando mais problemas. Os casamentos parecem cada vez estar mais em destruição. E a família parece cada vez estar mais num cenário de tragédia que está todo mundo tentando segurar as pontas e ninguém está conseguindo. Estou errada? Estou errada? Não. Mas, amado, existe método melhor do que a palavra de Deus? Não existe. Se nós fizermos o que está nessa palavra, você pode ter certeza que vai estar bem feito. Eu estava falando uma frase para o pastor, que nós não somos uma fábrica de fazer filhos crentes. Preste atenção comigo. Você que teve bebê, você que está grávida, você que está casado. Nós não somos uma fábrica de fazer filhos cristãos, crentes. Nós somos responsáveis de levar os nossos filhos a conhecer o poder desse evangelho. Porque você ter um filho crente, querido, você pega, você é adulto, você vem trazer para a igreja, é crente. Tem muito crente fazendo muita coisa que envergonha o nome de Cristo. Mas o difícil hoje está sendo os pais, preste atenção, senão você vai perder o fio da meada. Os pais levarem os seus filhos a terem um encontro com a revelação da palavra de Deus. Porque quem muda o coração de alguém? Sou eu. É o Senhor Jesus. Então, quando meu filho ele tem contato apenas comigo, eu sou falho. Porque para o meu filho, eu sou a revelação de Deus. Eu sou amor, eu como mãe, o Felipe como pai, nós somos a transmissão do amor de Deus para os nossos filhos. Mas nós falhamos. Nós falhamos em muitas coisas, querido. Nós falhamos como exemplos, nós falhamos como líderes, nós falhamos como mães, nós falhamos como pais. Nós não somos perfeitos. E às vezes cobramos as crianças de serem, mas nós não somos perfeitos. Então nós não estamos aqui para produzir crianças que falam que são cristãs, e nós não estamos aqui para produzir uma geração que fala que está dentro da igreja. Nós estamos aqui porque nós como pais, nós como mães, e Cubatão está aqui porque nós temos a responsabilidade de trazer a revelação de Deus para o coração das nossas crianças. Está dando para entender? Uma coisa, querida, é você corrigir o comportamento. Vem comigo. Outra coisa é você pastorear o coração. Em Provérbios 13 está dizendo: quem anda com o sábio será? O seu filho anda com quem? Com vô? Comigo. Quem anda com o sábio será? Com quem seu filho anda? Fala comigo. Tu é sábio? Tu é uma bênção? Quem anda com o sábio será? Com quem seu filho anda? Comigo. Se meu filho anda comigo, eu sou sábio, ele vai ser? Com quem seu filho anda? Você é uma bênção? Uma coisa é você dar uma direção para a criança. Ética, não minta. Não responde a mãe. Não responde a autoridade. Você vai colocando muros, placas, ó, aqui pode, aqui, sinalizações. Você vai. A outra coisa, querida, é pai e mãe servir como guia espiritual. A outra coisa é você pastorear o seu filho. A outra coisa é você, como Cristo faz com a igreja, como Cristo faz com a nossa vida, você fazer o seu filho entender não só o mundo que está em volta dele, mas entender o que se passa dentro dele também. Quando duas crianças brigam por causa de um brinquedo, o que a gente faz? Olha, estava com quem primeiro? Quem é que pegou? Ah, então tá. Ou então, me dá aqui esse brinquedo que eu vou guardar, que ninguém mais vai brincar com nada. O que há no coração da criança? O que há no coração? O egoísmo? Ou só eu que tenho uns filhinhos meio assim de vez em quando? Quando a criança assim, ela olha para você, você fala, não faz isso. Daí ela vem... Não faz isso. Ai. O que é isso? Desobediência. Ah, pastora, mas é muito ferro e fogo. Ensina a criança no caminho que ela deve, e quando ela crescer, ela jamais se esquecerá dele. O que acontece hoje? Tudo que é pequeno é muito bonitinho. Tudo que é pequeno é muito bonitinho.
É muito aceitável. Oh, meu Deus. Foi nada, filha. Mãe limpa. Dá esse brinquedo aqui. Eu escutei uma vizinha minha falar esses dias, 2 filhos da idade dos meus se pegando. Eu estava fazendo uma visita na casa de 2, se pegando. Daí ela, uma maior pegação lá, a menina brigando. Eu falei, meu Deus, um de 5, uma de 2. Daí ela virou para mim e falou assim, olha, o meu pediatra é comportamental. E ele me disse para eu não interferir, que eles vão se resolver. Vou até tomar uma água, peraí. Quase perguntei para ela, você quer me pagar para eu ser o pediatra dos seus filhos? Porque esse cara está te enganando. Eles vão se resolver. Mas é isso mesmo, querido, está acontecendo. Uma criança de 2 enfrenta um outro de 5 irmãos, uma menina, né? Não sei porquê. Deixa que vai se resolver, ela manda no irmão. Ela manda no marido. Ela manda no professor. Ela manda em todo mundo. Não interfere. Porque está na moda esse negócio de comportamental agora. Querido, não estou nem aí para isso. O que é o espelho? É a palavra de Deus. A palavra. Não adianta nada eu falar para o meu filho assim, seja obediente. E ele vai falar, tá bom, mamãe, eu sou, mas ele vai crescer. Se ele não tiver um encontro com a vai chegar uma hora que eu perco o coração dele. Eu perco o coração dessa criança. Porque regra é chato. Então não é só, amado, nós como famílias e como pais, direcionarmos filhos, é uma direção com revelação. É uma direção com discernimento, é uma direção com pastoreio, é uma direção querendo salvar uma geração de um caos que está tentando se instalar na sociedade. Quantos estão entendendo? Anda com o sábio e será cada vez mais? Com quem seu filho anda? Comigo. Comigo meu filho anda. É comigo que ele anda. Então, quando eu ajo como pastora dos meus filhos, nem sempre eu consigo agradá-los a ponto de eles se sentirem satisfeitos. Algumas pessoas falam assim, não sei se você já vai, é muito duro. Mas tem gente que solta no começo, quando chega, tá grande, daí quer apertar, daí não dá mais tempo. Não dá mais tempo, querido, de tu apertar. Daí fica apertando, daí tu puxa de um lado, daí tu puxa de outro. Daí, pastor, pelo amor de Deus. Eu fui adolescente. Uma benção. Meus pais estão aí. E muitos pais aqui têm filhos adolescentes. E, querido, tenha paciência com o seu adolescente, amém? Tenha paciência com o seu adolescente, querido. E você que tem filho pequeno, tu vai chegar lá, amém? Então presta atenção. Tenha paciência, querido, com o seu adolescente. Eu estava lendo um livro uma vez, ele dizia assim, olha, vai existir uma fase na vida do seu filho em que você vai olhar para aquela criança que está dentro da sua casa e se perguntar assim, quem deixou esse ET entrar na minha casa? Quem criou essa pessoa? E você vai parecer que está falando com um muro. E você vai parecer que tem uma porta fechada na tua cara. E você parece que vai e não vai, vai e não vai. Eu tenho uma mãe esses dias que me falou assim, olha, está sendo mais difícil do que eu pensei. Eu falei, não desiste. Não desiste. Mas sabe o que acontece, amado? As nossas crianças, elas funcionam como reservatório. Repete comigo, fala assim, reservatório. As gotas vão pingando. Eu sou a caçula de 3, né? Então, tenho uma irmã mais velha, um irmão, que é o primeiro. E assim, a minha irmã é a água e eu sou o açúcar. Ela é o 8 e eu sou o 80. São duas completamente diferentes. A Débora, ela ia vir hoje, não deu tempo, né? Ela é toda básica. Então, a gente ia na loja, né? Olha, tem o bege, o marrom, o rosa-choque e o laranja. Eu falava, eu quero rosa. Ela falava, Renata, pega um bege. Então, assim, era bem... E a minha irmã sempre foi muito amiga da minha mãe. Muito amiga da minha mãe. Muito amiga, o mesmo temperamento. Mãe, senta aqui. Mãe, vamos conversar. Ai, mãe, hoje tal, não sei o quê. E falava. E bate a porta na cara da Débora. A Débora já chorava. Não sei o quê. Renata. Que, mãe? Oi? Ah, tá. Difícil. Uma mãe amiga. Eu estava falando para uma pessoa esses dias, eu estou para conhecer uma mãe
que foi a minha mãe. E minha mãe tentava, querida, era difícil. Temperamento difícil. Fase difícil. E não tinha conversa. E minha mãe foi indo pelas beiradas, Eu já contei aqui, descobri que eu gostava de ler, foi comprando livro. Sentava na beira da minha cama, falava assim, fala, filha. Tudo bem? Já falei que tá, mãe. Já falei. Mas alguma coisa... Mãe, já falei que tá tudo bem, mãe. Tudo bem. Dificuldade. E dentro de mim, na minha adolescência, eu percebia essa dificuldade. Lógico que eu queria conversar, mas não conseguia. Eu não conseguia falar, eu queria, mas era meu, era maior que eu, e eu não conseguia. Não conseguia. Então, cada um é de um jeito. Tenha paciência com o seu adolescente, querido. Mas em toda fase difícil. Eu já contei aqui que eu lembro de um dia que eu dei uma aprontada legal. Aquele dia minha mãe ficou brava. Aquele dia, eita, eu pensei que um anjo ia descer lá em casa. Eu lembro dessa bichinha aí pegar a Bíblia. Fui lá no meu quarto. Escuta aqui. Tive filho para ir para o inferno? Tu imagina, querido. Eu não tive filho para ir para o inferno, não. Você tem promessa de Deus. Tu quer saber a tua promessa? Olha aqui. Essa aqui é tua promessa. Se vira com a tua promessa. Tu não vai para o inferno, não. Tu é de Deus. Amado. O que eu fiz na hora? Nada. Tá, mãe? Tá. Sou de Deus. Todo crente fala que a gente é de Deus. Todo crente me fala que eu tenho promessa. Eu sei, mãe, tem promessa. Reservatório. Gotas. Gotas que são derramadas num reservatório. E você pensa que não está ouvindo, e você pensa que não está indo, e você pensa que... Até uma hora, querido, que a represa estoura. Até uma hora que essa represa estoura. E sabe o que a gente lembra? De todas as gotas que caíram na nossa represa. Então eu vejo que existe uma fase difícil para muitos pais. Que às vezes, amados, se você não sabe enfrentar isso. Muitos pais que desistem. Você desiste. Pastor, então olha aí, meu filho, vê o que tu faz. Eu lembro uma mãe que veio conversar uma vez comigo, a filha dela tinha passado por um problema. E na internet, enfim, aconteceu uma situação. E aquela mãe estava chorando. E eu sentei do lado dela, aquela mãe chorando, aquela filha adolescente. E eu pus a mão nas costas dela e ela olhou para mim e falou assim, como minha filha fez isso comigo? Eu falei, eu entendo, irmã, que a senhora está assim, mas a senhora pastoreia a sua filha, a senhora é uma pastora, pastoreia a sua filha. Como? O que as pessoas vão pensar da minha família? Eu falei, como? Como? Como assim, irmã? O que vão dizer? Eu falei, irmã, pera aí. A sua filha está precisando que a senhora pastoreia. Então nós estamos numa fase, querido, que existe uma imagem a zelar, que existe algo. E quando talvez existe uma geração que entra numa época de crise, os pastores do lar, os sábios de dentro de casa... Até aquele momento o seu filho caminhou do seu lado, mas ele começa a entrar por um corredor que é inevitável você pegar ele, você não consegue tirar, ele tem que passar por aquele, naquele momento que ele precisa de uma palavra. Amada, eu dei trabalho, mas em nenhum momento eu não lembro das palavras negativas dos meus pais, eu não lembro, querido. Porque se talvez, amado, na hora da minha bifurcação, que eu tivesse que fazer uma escolha da minha vida, eu ia falar assim, mas quer saber? Eu vou escolher ser da pá virada mesmo, porque um dia, minha mãe, meu pai, nunca. Então você pode ter certeza, amado, você como pai, como mãe, que está passando esse momento. Que esse momento da escolha chega para todo mundo, inclusive para o seu filho. E no dia que chegar para o seu filho o momento da escolha, ele vai parar assim, ele vai falar assim, peraí, deixa eu ver o que eu vou puxar da minha BHD. Deixa eu ver o que jogaram aqui na minha bagagem para eu poder puxar. E o que ele puxar... pode ser culpa sua. Está dando para entender, amém? O que o seu filho puxar,
para ele conseguir reproduzir, copiar você, pode ser culpa sua. Ande com os sábios e será cada vez mais. Nós não podemos pastorear apenas, amado, os comportamentos, mas nós estamos aqui para ser pastores dos corações das nossas crianças, para trazer a revelação de Deus para o coração dessa geração. Você quer ter um filho temente a Deus? Então faça ele ter um encontro com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não existe nada mais poderoso. Não existe fórmula, não existe literatura, não existe método seguro. Não existe nenhum psicólogo, não existe pediatra. Existe um caminho e está aqui. Esse é o segredo de nós termos uma geração temente ao Senhor Jesus. Nós temos Joquebede, que foi uma mãe sábia. Nós temos Ana, que foi uma mãe sábia. E eu me preocupo muito com as mães, porque a mãe, ela é a mentora. Você que é mãe, que está aqui, querida, parabéns para você. Você que gerou, ou você que criou alguém, muitos foram adotados, mas você que tem o amor de mãe, eu quero parabenizar você, querido, porque não é fácil. Você se desfaz de você por causa de alguém. O mês da generosidade, né? Não podia ser melhor. E criança é algo. Esses dias o William me falou assim: mãe, eu te amo, mãe. Eu falei: o filho, eu também. Mãe, eu vou te dar 1000 presentes do Dia das Mães. Eu falei: nossa, eu sou uma mega mãe, né? Mãe, 1000 presentes. Você merece, mãe. 1000 presentes, você merece. Tá bom, filho. Mas, mãe, são 1000 presentes da ReHap, tá? Tá, filho, mas será que na ReHap vai ter alguma coisa para mim, filho? Não, mas muito legal. 1000 presentes da ReHap, tá? Tá bom, filho. Não busca o seu próprio interesse, não é verdade? Eu conto muito que um dia eu tive o William, aquela loucura de choro. Eu liguei para minha mãe, porque mãe é mãe até quando a gente casa, querido. Eu liguei para minha mãe: mãe, pelo amor de Deus, quando a minha vida vai voltar ao normal? Eu saí na rua, os prédios foram construídos, eu nem vi começar a construção do prédio, mãe. Eu vou no shopping, as lojas, tira uma loja, põe loja nova e eu não vi. E faz quanto tempo que eu não vou? Mãe, quando minha vida volta ao normal? E minha mãe: nunca mais. Sempre bem realista, nunca mais. Você casou e me dá trabalho até hoje? Nunca mais. Filho é para a vida toda. Então, esse presente, essa herança do Senhor, eu estava compartilhando os devocionais. Não sei quantos assistiram aqui os devocionais. Amado, foi algo tão gostoso para mim, porque eu estava falando de não sermos fábricas de criar filhos cristãos, né? E sim responsáveis por levar nossos filhos a terem um encontro com o poder do Evangelho. E por que isso? Nós temos uma pseudo-impressão de que estar na igreja nos sara e nos salva. E trazer todo mundo para cá também nos sara e nos salva. E não é bem assim, porque a igreja não educa. E muito menos escola educa. Quem educa é o lar. Quem educa é o pai e a mãe. Quem estabelece essa hierarquia na cabeça da criança, quem pode, quem manda, quem não manda. Eu estava brincando aqui na ceia, né? Que o William me chamou lá em casa, fica para um próximo devocional. Ele falou assim: mãe, a Nicole falou que manda em mim. Vem aqui. Nicole, você não manda no William. Nicole tem 2 anos. Papai e mamãe manda, você não manda. Tá, mãe. Você manda, né? Mando, Nicole. Papai manda, né? Manda, Nicole. Eu mando com você, né? Não, Nicole, você não manda, filha. Você não entendeu, você não manda em nada. Você obedece. Então, quem estabelece esse equilíbrio para a criança? Quem é essa? É o lar, querido. São os pais. A gente que está ali para orientar, a gente que está ali para pastorear, a gente que está ali para corrigir, a gente que está ali para forjar aquele caráter. Então, eu gostei muito de ter feito os devocionais, porque
Existia uma época, amado, que eu não conseguia, né? Até hoje, às vezes fica difícil você estar muito, porque os filhos pedem e consomem, a família toda suga e consome, você tem que estar ali, o almoço, a janta e tudo. E eu parei tudo, eu falei, Deus, é o seguinte, compartilhei isso com a Elaine, é o seguinte, eu quero que o Senhor comece a falar comigo através dos meus filhos. Então foi muito gostoso para mim, e eu comecei a anotar nos cadernos, e esses devocionais foram alguns exemplos, porque eu comecei a escrever coisas que eu via nos meus filhos, e o Espírito Santo ia falando comigo. Sabe por quê, querido? Sabe por que isso? Para você pode não fazer sentido, mas sabe por que para mim faz? Porque família é um projeto de Deus. Deus estabeleceu o lar, Deus, Ele deu a família na sua mão, Deus, Ele deu o casamento na sua mão para você fazer dar certo, amado. Deus, Ele deu as nossas crianças para a gente fazer elas darem certo, querido. Não foi para a gente fazer filho para ir para o inferno, não. A gente não está tendo filho para ir para o inferno, não. A gente está tendo uma geração que tem promessa de Deus. Ache a tua promessa aí, amado. Fala, Senhor, eu quero saber qual é a promessa do meu filho. Porque na hora que o bicho pegar, querido, o que vai sustentar? É a promessa de Deus. Na hora que você olhar e dizer assim, eu não sei mais o que eu faço, mas eu tenho promessa. Quantos estão entendendo? Na hora que você falar, meu Deus, eu tenho promessa. E a promessa vai me orientar. E ela vai me conduzir ao caminho certo. Quantos estão entendendo? E eu precisava, amado, ministrar isso para vocês aqui hoje. Para que nós pudéssemos, não só ter uma geração comportada, mas para que nós assumíssemos a responsabilidade de levar os nossos filhos, de levar o nosso lar, de levar todos eles a terem um encontro com a revelação da palavra de Deus. Mas, amado, vai ser difícil você conseguir fazer isso se você não for o primeiro contato de bênção que o seu filho tem. Eu queria que você fechasse seus olhos e abaixasse sua cabeça. E quando você entrar no seu lar, você vai falar, Senhor, se eu não sei a promessa, eu vou em busca dela. Porque eu nunca vou desistir. Mesmo que eles pareçam que vai dar errado. No livro de Lucas, quando João Batista nasceu, a palavra diz assim, que as pessoas olharam e falaram assim, o que vai ser desse menino? Talvez as pessoas olhem para sua família, alguma coisa pode estar dando errado. E as pessoas falam assim, o que vai ser do seu casamento? Olha só, o que vai ser dessa criança? O que vai ser desse menino? Olha o comportamento dele. Eu quero te dar uma resposta hoje. Você vire para ele e diga, vai ser o que Deus diz que vai ser. Você fala assim, vai ser o que a promessa diz que vai ser. E a promessa diz que vai dar certo. E a promessa diz que eu vou vencer. A promessa diz, querido, que a flecha vai chegar no alvo. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, quantas mães representadas nesse lugar. Talvez a maternidade é um dos maiores ministérios que o Senhor já deu ao homem. Aqui estão essas mães, responsáveis por essa geração. Dá sabedoria a cada mãe, dá o discernimento. Que o poder do seu Espírito esteja nas suas palavras. Que elas sejam poderosas em Ti, Senhor. Que através das mães desse lugar venha uma geração poderosa e sarada. Que brilhe em meio a densas trevas. O Senhor sabe como cada uma chegou aqui. Algumas com o coração despedaçado, algumas angustiadas de alma, mas que nesse momento, Senhor, elas sejam tomadas pelo Teu Espírito e tenham uma convicção que elas não estão só.
mas que o Senhor é aquele que nos capacita, que nos dá a direção, que traz alegria ao nosso coração, Senhor, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, Tu nos sustenta. Presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é o meu lar, onde a base é o amor, onde sempre quero estar. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. Debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Aleluia. Presente precioso eu ganhei, aleluia. Um presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é meu lar, onde a base é o amor, onde sempre quero estar. Aleluia. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Liga suas mãos aos céus e declara.